Declaro abertos os trabalhos da 14ª Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da 10ª Legislatura da Câmara de Vereadores do Município de Urupema. Convoco o vereador Jaison, segundo secretário, para ler a ata da sessão anterior. Câmara de Vereadores de Urupema, Estado de Santa Catarina. Ata 0014. A ata da 13ª Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da 10ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Urupema, Santa Catarina. Reuniram-se todos os senhores Edes. Expediente. Iniciando os trabalhos, a presidente Jennifer de Souza Andrade invocou a proteção de Deus, cumprimentou os vereadores e solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da sessão passada. Sendo a mesma aprovada, e em seguida convidou a primeira secretária, Francine, que fizesse a leitura dos documentos que se encontravam na casa. Pequeno expediente. Senhora Presidente solicitou o envio de ofício aos festeiros, párocos e demais organizadores da festa em honra a São José, na localidade de Marmeleiro, pela organização e o sucesso, justificando a sua ausência por motivos pessoais. Vereador Edamir cumprimentou a senhora prefeita, salientando que já fizera a solicitação a ela na reunião semanal, informando aos moradores de Marmeleiro que assim que houver possibilidade, atenderá seu pleito em colocar um contêiner naquela localidade para destino adequado do lixo, do salão de festa e da igreja. Grande expediente. Escrito vereador Jaison, cumprimentou a senhora prefeita, secretário de Assistência Social, de Saúde, a Lilian, chefe de gabinete Vitor e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Parabenizou a todos os trabalhadores do município pelo dia 1º de maio, ressaltando que obteve resposta da prefeita no dia de hoje quanto à solicitação de recuperação da estrada dos produtores Oscar Muniz, Valente e Paulo Misturi. Tão logo terminem as estradas gerais, atenderão as estradas vicinais. Vereador Edamir registrou o sucesso da festa em honra a São José na sua comunidade, parabenizando os festeiros Paulinho e Vânia. Em seguida, a vereadora Tamires cumprimentou a prefeita municipal e os demais presentes já citados. Convidou a todos para o dia 10 de maio, dia de vacinação da gripe na unidade de saúde do nosso município. Terminou os pronunciamentos. A senhora presidente concedeu a palavra à secretária de Promoção Social, Gislane Moretti, que, a convite da vereadora Francine, veio prestar esclarecimentos a respeito do programa federal Card Único. A seguir, a prefeita municipal, também inscrita, veio expor sobre os 100 dias de governo de sua administração. Ao final, a presidente agradeceu as mesmas e passou a ordem do dia. Como não houve matéria a serem apreciadas, e não havendo mais nada a ser tratado na presente sessão, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, convocou os senhores Edes para a próxima sessão ordinária no dia 19 de maio de 2025, às 18 horas, e deu esta sessão por encerrada às 18h49, para constar, eu, vereador Jaison Melo de Oliveira, segundo secretário, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais membros da mesa. Sala de sessões, 12 de maio de 2025. Em discussão, a ata 014 de 2025. Em votação, quem concorda permanece como está. Aprovado. Convoco a vereadora Francine, primeira secretária, para fazer a leitura dos documentos que se encontram na casa. Ofício número 161 de 2025. Senhora Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a essa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei que altera artigo do Código Tributário do município, contando com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei.
aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Justificativa. A proposta ora submetida à consideração de Vossas Excelências tem por objeto escalonar a base de cálculo para a apuração do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, no município de Urupema. Esta medida se torna necessária, uma vez que com a implementação da planta genérica de valores, o valor do IPTU sofreu alterações notórias, impacto em propriedades urbanas de maior extensão. O IPTU é a obrigação tributária que incide sobre propriedades urbanas e leva-se em consideração para sua apuração a área territorial e edificada. Ocorre que em nosso município é comum imóveis urbanos localizados na área central contarem com uma metragem superior a um lote padrão, promovendo assim, com as novas atualizações, através da alíquotas da planta genérica de valores, um aumento substancial no valor final a ser pago a título deste imposto. A constatação desta problemática se deu na prática em razão de imóveis urbanos terem sofrido um acréscimo expressivo ao considerar todas as extensões do imóvel. Ocorre que esses imóveis residenciais possuem como princípio base a função social da moradia. A manutenção dessas formas de apuração do imposto ocorre de modo desproporcional, contrariando a finalidade que regula a cobrança deste imposto, visto que a apuração do mesmo, da forma aplicada, acarreta em um imposto confiscatório. Desta forma, para não incorrer na cobrança de imposto desproporcional e confiscatória, se faz necessário a modelação da forma de apuração na base de cálculo do imposto para imóveis com área superior a 1.000 metros quadrados, a fim de adequar-se à realidade local e a especificidades encontradas na nossa região. Já quanto à sua aplicação, embora o IPTU, em regra, se submeta aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, ela possui exceções, especialmente em casos que envolvam benefícios ao contribuinte, na qual, no presente caso, importa na cobrança diferenciada, a depender do tamanho da área, ou seja, quando superior a 1.000 metros quadrados, acarretando nestes moldes na redução do imposto. Esta medida abarca e promove a solução dos problemas encontrados, garantindo maior efetividade na aplicação do imposto em nosso município. Posto isto, nos colocamos à disposição, bem como apresentamos a proposta para ser apreciada, analisada e posteriormente aprovada pelos nobres vereadores. Cristiane Muniz Pagani de Almeida, prefeita de Urupema. Projeto de Lei Complementar 006 de 2025. Altera o artigo 227 da Lei 45 de 2008, que institui o Código Tributário do município de Urupema. Ofício número 149 de 2025. Senhora Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a essa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei em que ratifica a primeira alteração do contrato de consórcio público do Consórcio Interfederativo de Saúde da região da Mures, CISA-Mures. Contando com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Justificativa. A proposta ora submetida à consideração de Vossas Excelências visa a aprovação por esse Poder Legislativo da primeira alteração do contrato de consórcio público do Consórcio Interfederativo de Saúde da região da Mures, CISA-Mures, realizado em Assembleia Geral Ordinária no dia 7 de fevereiro de 2025. A ratificação pelo Legislativo Municipal
da alteração do contrato de consórcio público promovida pela Assembleia Geral da entidade é exigência do artigo 53 do referido, bem como artigo 12A da Lei Federal número 11.107 de 2005, o que solicitamos pelo presente projeto de lei. A presente alteração contempla o ingresso de novos municípios aos CISAMURES, bem como a estrutura necessária para a ampliação e melhoria da qualidade dos serviços ofertados pela entidade. Posto isto, nos colocamos à disposição, bem como apresentamos a proposta para ser apreciada, analisada e posteriormente aprovada pelos nobres vereadores. Projeto de Lei número 004 de 2025. Ratifica a primeira alteração do contrato de consórcio público do Consórcio Interfederativo de Saúde da Região da Mures, CISAMURES. Ofício número 192 de 2025. Senhora Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a essa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza convênio com o Cartório de Protestos de Santa Catarina, Instituto de Protesto e EPTB. Considerando a sua relevância, requer apreciação do presente projeto em caráter de urgência. Contando com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Prefeita Cristiane Muniz Pagani. Justificativo. A proposta ora submetida à consideração de Vossas Excelências tem por objeto a autorização do Poder Legislativo para celebrar convênio com o Cartório de Protesto IEPTB, visando o envio de certidões de dívida ativa referente a créditos tributários e não tributários para fins de cobrança extrajudicial. Esta medida se demonstra necessária, tendo em vista que resta em consonância com a Instrução Normativa número TC 36 de 2024, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que estabelece procedimentos e critérios para a constituição, inscrição em dívida ativa e cobrança de créditos tributários e não tributários na esfera extrajudicial e judicial. A referida norma orienta os entes públicos a adotarem práticas mais eficientes e econômicas na gestão da dívida ativa, incluindo a utilização do protesto extrajudicial como ferramenta de cobrança. Ademais, considerando a instrução normativa citada, bem como a comunicação recebida pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, cobrando providências, requer o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto de lei, que visa aprimorar a gestão fiscal do município de Urupema, promovendo a adequação de gestão das cobranças de dívidas do município. Cristiane Muniz Pagani, prefeita de Urupema. Projeto de Lei número 005 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Cartório de Protesto de Santa Catarina, Instituto de Protesto IEPTB e das outras providências. Parecer número 008 de 2025. Assunto: análise ao projeto de lei complementar número 004 de 2025. Origem: Poder Executivo de Urupema. Parecer: trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo em 31 de março de 2025, com a seguinte emenda: dispõe sobre a equiparação salarial do chefe de gabinete ao de secretário municipal e ampliação da carga horária do engenheiro civil, alterando a Lei número 036 de 2006 do município de Urupema. O projeto foi encaminhado para a Procuradoria no dia 22 de abril de 2025, para a elaboração do parecer jurídico que segue. Aspecto formal. Competência legislativa. O projeto está em consonância com o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que refere aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para organizar sua administração e os servidores públicos de sua competência. Está alinhado ainda
ao artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece a competência privativa do prefeito municipal para a iniciativa de leis que versem sobre os cargos na administração direta, indireta e fundacional do município. Observa-se que não há pedido de regime de urgência, de modo que recomendo a tramitação ordinária com envio à Comissão de Justiça e à Comissão de Finanças, com prazo de 20 dias cada, após o envio à Presidência para inclusão em pauta. Tramitação. Considerando-se tratar de matéria relacionada ao quadro de servidores do Poder Executivo, observa-se que está correta a utilização de lei complementar. Registre-se a necessidade de duas discussões, por força do que dispõe o artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Aspecto material. Interesse público. A alteração referente a cargos se insere na discricionalidade do chefe do Poder Executivo, ao qual compete analisar a necessidade e oportunidade nas modificações, inclusive os aspectos de interesse público a serem observados. Orçamento público. O impacto financeiro está anexado ao projeto a fim de garantir a compatibilidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000. Princípios da administração pública. O projeto está alinhado aos princípios constitucionais da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. No entanto, algumas considerações pontuais são necessárias em cada cargo, disposto no projeto. Vejamos. Da equiparação salarial do chefe de gabinete com os secretários municipais, de acordo com a justificativa apresentada pelo Poder Executivo. O chefe de gabinete, embora ocupe um cargo formalmente ligado à assessoria direta ao prefeito, frequentemente tem um papel estratégico no planejamento, organização e execução de políticas públicas. O cargo estabelece um elo entre o chefe do executivo e as demais áreas do governo municipal, o que o torna responsável por uma série de atividades administrativas, como a articulação entre os setores, a coordenação de reuniões e a gestão das atividades correlatas. Dessa forma, a presente proposta busca reconhecer a importância estratégica do cargo de chefe de gabinete, equiparando sua remuneração ao de secretário municipal, garantindo justiça e valorização dentro da estrutura administrativa municipal. Embora não se negue a importância do cargo de chefe de gabinete, bem como a relevância das funções desempenhadas por ele, entendo que não é possível a equiparação salarial aos secretários municipais. Explico. Em primeiro lugar, as funções desempenhadas são distintas, à medida em que os secretários são agentes políticos que, conforme descrito pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, na consulta 05, são os componentes do governo nos seus primeiros escalões aos quais incumbem as funções de dirigir, orientar e estabelecer diretrizes para o poder público. Os agentes políticos possuem certas prerrogativas oriundas diretamente da Constituição, que os distingue dos demais agentes políticos. Essa prerrogativa não são privilégios pessoais, mas sim garantias necessárias para o regular exercício de suas relevantes funções. Já o chefe de gabinete, não obstante a relevante função, se enquadra na condição de cargo comissionado, de natureza pública e não política, descrito pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, na mesma consulta. Como agentes administrativos, com a seguinte definição: os agentes administrativos são todos aqueles que exercem uma função pública, de caráter permanente em decorrência de relação funcional. Integram um quadro funcional das entidades federativas, nos 3 poderes, e das entidades da administração indireta. Sujeitam-se à hierarquia funcional e ao regime jurídico estabelecido pela entidade a qual pertence. São eles os servidores públicos, concursados em geral. Os ocupantes de cargo ou função em comissão, os ocupantes de emprego público
os servidores contratados temporariamente para atender à necessidade excepcional, interesse público e etc. Ainda que a lei não almeje a equiparação de cargo apenas da remuneração, o fato de desenvolverem funções distintas já seria por si só uma condição a barrar a pretensão. No entanto, outro ponto a ser observado é a expressa vedação constitucional, a vinculação e a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, para efeito de remuneração de pessoal do servidor público. A norma em questão visa obstar o reajuste automático de vencimento a partir da vinculação de um cargo a outro. E no presente caso, a situação fica ainda mais evidente. Isso porque os secretários recebem por meio de subsídio, fixado pelo Poder Legislativo até 180 dias antes do final da legislatura. Ou seja, a remuneração dos secretários é feita de forma distinta dos agentes administrativos, onde se inclui os cargos comissionados que se dá por vencimentos. A fixação pela Câmara tem efeitos para a legislatura seguinte, o que não acontece com a alteração salariais do agente da administração pública. Portanto, admitir a equiparação salarial seria aplicar ao chefe de gabinete o pagamento de subsídio, não previsto em lei, com alterações diferentes dos demais cargos do Poder Executivo, em ofensa ao princípio da isonomia. A conclusão já foi debatida em sede judicial em caso análogo pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, embora sem força vinculante, reforça a inconstitucionalidade da medida adotada pelo Poder Executivo. No caso em análise, o cargo de procurador tinha a mesma natureza jurídica do cargo de chefe de gabinete, cargo comissionado. Por fim, a Lei de Responsabilidade Fiscal destaca ser nulo o ato que ofenda o artigo 37. Portanto, melhor juízo entendo pela inconstitucionalidade do artigo 1º do Projeto de Lei Complementar 004 de 2025, por ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal. Deste modo, sugiro a proposição de emenda supressiva para fins de excluir o artigo 1º do PLC 004 de 2025, renomeando os demais e alterando a ementa para alterar a Lei 036 de 2006, para fim de ampliar a carga horária do cargo de engenheiro civil do Poder Executivo de Urupema, Santa Catarina. Da ampliação da carga horária do cargo de engenheiro civil. A alteração de carga horária do servidor público se insere na competência do Poder Executivo Municipal, que detém discricionalidade para, por meio de lei, modificar as condições do serviço e a remuneração dos ocupantes de cargos públicos, sem a exigência de realização de novo concurso público. Assim, tem firmado posicionamento o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em diversos pré-julgados, dos quais destaco o de número 1449. Portanto, entendo que não obse, sendo discricionariedade no ente decidir pela necessidade ou não de aumento da jornada. É importante destacar que a alteração é possível diante da exigência de interesse público, correspondente ao caso, conforme justificativa apresentada pelo Poder Executivo, no sentido de que esta medida se fundamenta na necessidade de adequação das funções do servidor e demandas crescentes na administração pública municipal. Atualmente, a carga horária do engenheiro civil no município de Urupema não reflete adequadamente a quantidade e a complexidade das atividades que o cargo exige, de modo que a ampliação de carga horária é necessária para garantir que o servidor tenha tempo suficiente para cumprir com suas responsabilidades, com a devida qualidade e sem comprometer a eficiência dos serviços prestados.
O engenheiro civil desempenha funções essenciais para o desenvolvimento e manutenção da infraestrutura do município. O acompanhamento de obras públicas e outras estruturas demonstram indispensáveis para que o profissional atue em carga horária compatível com as suas atribuições, as quais lhe conferem responsabilidade. Logo, a ampliação da carga horária e, consequentemente, a adequação remuneratória se faz necessária em atendimento evidente interesse público. Portanto, não vislumbro ilegalidade na conduta adotada pelo Poder Executivo Municipal do que se refere à redação dada no artigo 2 do Projeto de Lei Complementar 004 de 2025. Conclusão. Diante do exposto, reforço os fundamentos destacados no mérito do presente parecer com a recomendação de aprovação do PLC 004 de 2025, com emenda supressiva para exclusão do artigo 1, renomeando os demais e dando nova redação à emenda. Reforço o caráter opinativo do presente parecer, que não substitui a análise pelas comissões pertinentes, e tampouco vincula a decisão final das vossas excelências. Encaminha-se à Comissão de Justiça e posteriormente à Comissão de Finanças, após a presidência, para inclusão em pauta em 2 sessões distintas na forma regimental. Procuradora do Legislativo, Gabriela de Lucena Alexandre. Procuradoria-Geral, parecer 9 de 2025. Assunto: análise ao projeto de lei complementar número 005 de 2025. Origem: Poder Executivo de Urupema. Parecer: trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo em 7 de abril de 2025, com a seguinte emenda: altera caput do artigo 12 da Lei Complementar número 036 de 2006, alterada pela Lei número 077 de 2018 e das outras providências. De acordo com o projeto, o Poder Executivo pretende a alteração do Estatuto dos seus servidores para prever que a gratificação por habilitação, ou seja, ao servidor que buscar formação escolar acima daquela exigida para a posse, só será concedida aos servidores que concluírem a formação após o cumprimento do estágio probatório. O projeto foi encaminhado para a Procuradoria no dia 22 de abril de 2025 para a elaboração do parecer jurídico que segue. Aspecto formal. Competência legislativa. O projeto está em consonância com o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que refere ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para organizar sua administração e os serviços públicos de sua competência. Está alinhado ainda ao artigo 42, 1 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece a competência privativa do prefeito municipal para iniciativa de leis que versem sobre o regime jurídico dos seus servidores. Observa-se que não há pedido de regime de urgência, de modo que recomenda a tramitação ordinária com envio à Comissão de Justiça e à Comissão de Finanças com prazo de 20 dias cada, após o envio à Presidência para a conclusão em pauta. Tramitação. Considerando-se tratar de matéria relacionada ao quadro de servidores do Poder Executivo, observa-se que está correta a utilização de lei complementar. Registre-se a necessidade de 2 discussões por força do que dispõe o artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Aspecto material. Interesse público. A alteração referente às vantagens conferidas a servidores públicos se insere na discricionalidade do chefe do Poder Executivo, ao qual compete analisar a necessidade e oportunidade nas modificações, inclusive os aspectos de interesse público a serem observados. Princípios da administração pública. O projeto está alinhado aos princípios constitucionais da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Fundamentação jurídica do estágio probatório e da estabilidade.
Nos termos do artigo 41 da Constituição Federal, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquirir estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, desde que seja aprovado em estágio probatório. Durante esse período, a administração deve avaliar requisitos como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Da gratificação por habilitação. A gratificação por habilitação constitui vantagem pecuniária de caráter remuneratório concedida ao servidor em razão de sua qualificação técnica adicional ou titulação acadêmica. Embora seja possível conceder tal gratificação desde o início do exercício do cargo, a legislação infraconstitucional pode legitimamente estabelecer requisitos objetivos e razoáveis para sua percepção. Como é a lei hoje e como ficará. Em 2006, o Estatuto dos Servidores Públicos de Urupema trazia em sua redação a gratificação por habilitação com a seguinte redação: ao servidor que, após a admissão e tendo já cumprido o estágio probatório, buscar formação escolar acima daquela exigida para a posse, nos termos dessa lei complementar, receberá adicional a título de gratificação por habilitação, nos seguintes percentuais. Portanto, na edição da lei, a norma prévia que somente após a conclusão do estágio probatório, o servidor poderia buscar uma formação escolar acima da exigida, ou seja, os cursos iniciados antes da conclusão do estágio probatório não eram admitidos. Em 2018, foi sancionada a LC 007 de 2018, que alterava a redação do artigo 12, prevendo que, ao servidor que buscar formação escolar acima daquela exigida para a posse, nos termos desta lei complementar, receberá adicional a título de gratificação por habilitação, nos seguintes percentuais. Observa-se que a lei estabelecia que o servidor poderia buscar a formação em qualquer fase de seu vínculo funcional com o município, ainda que tivesse um estágio probatório. A redação proposta pelo artigo 12 do presente projeto de lei é, na verdade, um compilado das duas normas anteriores, porque, embora restaure a necessidade de conclusão do estágio probatório com a aprovação, ele autoriza que o servidor inicie a formação mesmo antes destas condições, desde que finalize já estável. Artigo 12. Ao servidor que, após a sua admissão cumprindo o estágio probatório, é consequentemente efetivado concluir formação escolar acima daquela exigida para a posse. Nos termos da lei complementar, receberá adicional a título de gratificação por habilitação, nos seguintes percentuais, da legalidade da exigência da conclusão do estágio probatório. A importância que a gratificação só seja devida após o cumprimento do estágio probatório. Não viola os princípios constitucional da isonomia, legalidade ou irretutibilidade salarial, uma vez que a norma terá efeito futuros, aplicando-se apenas após sua publicação, ou seja, os servidores que estejam em estágio probatório e que já estejam cursando formação escolar acima da exigida para o seu cargo não devem ser prejudicados, uma vez que iniciam a formação na vigência da Lei 007 de 2018, que lhe garantia tal vantagem. O estágio probatório é requisito para a consolidação da estabilidade e, por consequência, pode ser compreendido como etapa para a fruição de certas vantagens. A medida atende ao interesse público ao evitar o comprometimento de recursos com servidores que ainda não demonstraram aptidão definitiva. Ademais, não se trata de redução salarial, pois o servidor ainda não incorporou a vantagem em caráter definitivo. Trata-se de um requisito novo para o implemento de vantagens futuras, o que é compatível com o ordenamento jurídico.
da razoabilidade na medida. A exigência não fere o princípio da razoabilidade e foi justificada na gestão responsável de recursos públicos, ao condicionar a concessão da gratificação à aprovação no estágio. Probatório. O projeto confere maior efetividade aos princípios da eficiência administrativa. Artigo 37, caput, CF. Conclusão. Diante do exposto, em análise restrita à legalidade, reforço os fundamentos destacados no mérito do presente parecer com a recomendação de aprovação do PLC 005 de 2025. Reforço o caráter opinativo do presente parecer que não substitui análise pelas comissões permanentes e tampouco vincula a decisão final da Vossa Excelência. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e posteriormente à Comissão de Finanças, após a precedência para a inclusão em pauta em 2 sessões distintas na forma regimental. Gabriela de Lucena Alexandre, Procuradora do Legislativo de Ouro Preto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis. Parecer número 9 de 2025. Relatório. A comissão pertinente de Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis foi designada para analisar o projeto de lei complementar número 003 de 2025, que autoriza o município de Urupema a ampliar o cargo de fiscal de obras, criar cargo para diretor do Balcão da Cidadania e diretor de serviços urbanísticos, criar cargo de secretário do Meio Ambiente. Após análise detalhada do conteúdo do processo, dos documentos apresentados e do parecer jurídico emitido pela Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, a comissão passou a emitir seu parecer conforme abaixo. Parecer jurídico. Em conformidade com o parecer jurídico da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, a matéria em questão foi devidamente analisada sob a ótica da legalidade, constitucionalidade em conformidade com as normas aplicáveis. A Procuradoria concluiu que não há ilegalidade no projeto e fez ressalvas quanto à necessidade de alterar a ementa, oficiar o Executivo sobre cumprimento do preenchimento dos cargos totais já existentes por pelo menos 20% de servidores efetivos. E, em caso de aprovação, recomenda-se que o Poder Executivo lance as modificações no texto original DLC 036 de 2006 no site, uma vez que o anexo com os cargos está desatualizado. Análise da comissão. A comissão considera que o parecer jurídico emitido pela Procuradoria-Geral da Câmara está devidamente fundamentado e que os pontos levantados foram atendidos no projeto, conforme as disposições legais pertinentes. Conclusão. Diante do exposto e considerando a análise jurídica realizada pela Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, esta comissão adota suas razões e manifesta-se favoravelmente ao projeto de complementar a Lei número 003 de 2025, com a devida recomendação de apresentação de emenda para alteração da ementa, conforme parecer jurídico e posterior aprovação do projeto. Presidente Jais União Brasil, vice-presidente Cristiano Guella. Relatora Tamires. Projeto de Lei Ordinária número 007 de 2025. Concede reajuste aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal e das outras providências. A mesa diretora, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica autorizado a conceder 3,86% de reajuste aumento real de remuneração a todos os funcionários públicos do Poder Legislativo Municipal. Artigo 2. Nenhum funcionário poderá ter remuneração que exceda ao subsídio do prefeito municipal,
conforme disposto no artigo 37(16) da Constituição Federal. 11. Artigo 3. Com a edição desta lei, nenhum servidor público do município de Urupema poderá ter vencimento inferior ao salário mínimo nacional pela carga horária de 40 horas semanais. Artigo 4. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerá por conta de dotação orçamentária contida no orçamento vigente. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo a concessão de reajuste salarial aos servidores públicos do Poder Legislativo de Urupema. A iniciativa do presente projeto é privativa da Câmara de Vereadores por conta de sua autonomia administrativa e prerrogativas decorrentes do princípio da separação dos poderes. Cumpre destacar que esse mesmo princípio foi o que ensejou na exclusão dos servidores do Poder Legislativo da lei que concedeu reajuste aos servidores municipais do Poder Executivo, com o pagamento retroativo ao mês de janeiro. No caso dos servidores municipais do Poder Legislativo, sugere-se o percentual de 3,86% sem efeitos retroativos, ou seja, a partir da publicação e vigência da lei. O percentual levou em consideração a diferença apontada entre estabelecer pagamentos retroativos ou não, decidindo-se que o pagamento pro futuro seria mais adequado, bem como buscou-se uma certa paridade entre o valor que será recebido pelos servidores do Poder Executivo, mesmo sabendo da total independência entre os poderes. Acompanha o presente projeto de lei o estudo de impacto financeiro em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. Projeto de Lei Ordinária 006 de 2025. Institui o Vale Alimentação aos agentes políticos da Câmara de Vereadores de Urupema e das outras providências. A mesa da Câmara de Vereadores de Urupema, no uso de suas atribuições legais, promete ao agrégio plenário o seguinte: projeto de lei. Artigo 1. Fica instituído o auxílio alimentação a ser pago aos agentes políticos da Câmara de Vereadores de Urupema em cartão eletrônico e com caráter indenizatório fixado em R$ 600 por mês. Os valores, sempre que necessário, serão reajustados por meio de ato da mesa diretora, sempre observada a paridade com os valores reajustados aos servidores da Câmara de Vereadores de Urupema. Anualmente, os valores serão revisados nos mesmos percentuais da lei, que prevê a revisão geral anual, excetuando o primeiro ano de mandato. Para os fins desta lei, consideram-se agentes políticos os vereadores no exercício do mandato. A ausência injustificada do vereador às sessões ordinárias da Câmara implicará o desconto do seu auxílio, no valor equivalente ao número de sessões ordinárias, e que tenha faltado, utilizando os mesmos parâmetros adotados para o desconto do subsídio. Artigo 3. O Vale Alimentação não possui natureza salarial, não se incorpora ao subsídio e não será considerado para efeito de cálculo de qualquer vantagens ou contribuições previdenciárias. O vereador poderá renunciar ao recebimento do auxílio estipulado nesta lei, em qualquer momento durante a legislatura, desde que o faça mediante requerimento escrito e devidamente assinado dirigido ao Departamento de Pessoal da Câmara de Vereadores de Urupema. Artigo 5. A concessão do benefício estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da Câmara Municipal e à observância da legislação vigente, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 6. As despesas decorrentes da aplicação desta lei ocorrerão por conta de dotação própria do orçamento da Câmara Municipal de Urupema. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo conferir aos vereadores do Poder Legislativo de Urupema o direito ao recebimento de auxílio alimentação. O direito tem sido amparado pela jurisprudência e encontra amparo no entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que determina que, havendo lei específica, o benefício poderá ser pago sem que fira o conceito de subsídio. Destaca-se que os valores não são elevados, sendo bastante inferiores ao valor pago em outras câmaras municipais da região. O valor estipulado levou em conta ainda o valor recebido pelos servidores municipais, de modo a evitar que os agentes políticos da Câmara de Vereadores recebam em valor maior que os servidores. Acompanha o presente projeto de lei o estudo de impacto financeiro em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Correspondência. Festa Nossa Senhora das Graças e Santo Antônio, dia 16, 17 e 18 de maio. Os festeiros Valdecir e Marli convido para participarem da festa em honra a Nossa Senhora das Graças e Santo Antônio, em Rio dos Touros, Urupema. Programação. 16/5, sexta-feira, às 18 horas, novena, logo após bingo e jantar. 17/5, no sábado, às 19 horas, missa logo após bingo e jantar dançante com a música ao vivo. 18/5, domingo, às 10h30, Santa Missa e apresentação dos novos festeiros. Meio-dia, churrasco e quitutes em geral. Às 14 horas, bingo de uma terneira, leilão do gado. Logo após, tarde dançante com a banda São Rafael. Convite. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel PM Emerson Fernandes, o comandante da Polícia Militar Ambiental, Coronel PM Fabrício Berto da Silveira, e o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Tenente Coronel PM André Cristina Ferti, tem a honra de convidá-los para prestigiar a solenidade de formatura do Programa Protetor Ambiental Criança, PROA, Crianças, de Urupema. Data 15 de maio de 2025, horas 19 horas. Local, Centro de Eventos Rubens Luiz Pagani. Pequeno expediente. Boa tarde, senhores vereadores, pessoal da casa e pessoal que nos assiste em casa. Hoje gostaria de enviar um ofício ao nosso extensionista da Epagrio, Christian Medeiros, que está sendo transferido para a cidade de São Joaquim, agradecendo a ele pelos serviços, pelos atendimentos prestados aqui em nosso município durante esses anos que ele ficou aqui com nós. Também desejar uma boa sorte aí nessa nova etapa de sua vida. Grande expediente, vereador Jason. Boa noite, senhora presidente. Cumprimentando a senhora, quero cumprimentar mais os demais colegas de bancada, cumprimentar os colaboradores da casa e quem nos assiste pelas redes sociais. Senhora presidente, só para constar, na semana passada, em conversa com a prefeita, tive pedindo para ela, juntamente com a Secretaria de Obras, dar uma olhadinha na estrada dos Padilhas e dos Borges. Ela já deixou anotado, assim que possível, eles vão verificar essas estradas. Também quero parabenizar todas as mães pela passagem do dia de ontem, do Dia das Mães. Parabenizar os meus colegas enfermeiros da Secretaria de Saúde pela passagem do dia 12/5, Dia da Enfermagem. Obrigado, senhora presidente. Vereador Cristiano. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras. Também aqui quero deixar meus parabéns a todas as mães do nosso município, as mães aqui da nossa casa. E também estendendo aí o parabéns aí do Jais também às nossas enfermeiras aí que fazem um excelente trabalho no nosso município. E queria dizer que andando aí pela cidade de Urupema aí nesse final de semana, aproveitando o tempo aí que se fez aí, o pessoal junto com as mães, as pessoas aproveitando um belo dia
Queria dizer aqui que começou o nosso inverno, né? Começou a nossa safra do inverno, cidade mais fria do Brasil, que mais uma vez estamos ajeitando aí as nossas estradas, deixando bonita para visitar os pontos turísticos. Só que eu fico triste porque a nossa rua coberta não vai ficar pronta mais uma vez, né? Pelo que eu vi ali, acho que a hora que nós inaugurar é só nós reformar de novo. Me desculpe a palavra, mas as obras tem hora que empaca e não vai mais, e também tem os prazos de obras aqui que eu até vou conferir essa semana para trazer na semana que vem, se estão sendo conferidos exatamente, porque nós temos uma creche parada, que o pessoal vai lá, trabalha 2 dias, o resto da semana para a obra, não sei o que está acontecendo. Eu já fui atrás também, mais informações que o dinheiro, o governo não tinha repassado o dinheiro, mas já naquele mesmo dia tinha caído na conta e até agora não terminamos essa obra. Também, aproveitando também, queria esclarecimento sobre as quadras do município, que também estão paradas também. E era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Ordem do dia. Dispõe sobre normas relativas às obras e edificações do município de Urupema, Código de Edificações e Obras e das outras providências. Em primeira discussão, PLC 004 de 2024. Em votação, primeiro turno, quem concorda permanece como está. Aprovado. Não havendo mais nada a ser tratado na presente sessão, agradeço a presença de todos. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 19 de maio de 2025, às 18 horas, e dou esta sessão por encerrada.